Meu primeiro trauma aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Eu tava na casa dos meus avós e tava tendo um churrasco. Só que na casa da minha avó, quando tem churrasco, todo mundo vai pro lado de fora e fica todo mundo. E eu tava do lado de dentro com a minha prima, mais nova do que eu na época. Bom, sempre foi mais nova do que eu. Eu tava lá brincando com ela e meu avô entrou. Aí meu avô falou assim: vem cá, netinha, rapidinho, deixa eu falar um negócio pra você. E quando eu entrei dentro do quarto, como tava assim, todo mundo bebendo, música alta, o meu avô tirou as calças e ele pediu pra colocar a minha boca no negócio dele. Eu falei pra ele: vovô, mas isso não é errado, porque por mais que eu era uma criança de 11 anos de idade, eu já não era tão criança assim, tão inocente assim. E eu sempre tive meu pai e minha mãe pra me explicar o que pode e o que não pode. E aí, meu avô falou que não precisava de eu ficar com medo, que não ia acontecer nada demais. E eu falei: vovô, por favor, deixa eu sair do quarto, senão eu vou começar a chorar e vou querer gritar. Aí meu avô ficou com raiva de mim, falou que eu era teimosa, que eu era uma das netas mais teimosas dele. E saiu do quarto. Por mais que isso não pareça ser tão traumático assim, foi. Porque eu nunca mais quis ficar sozinha na casa da minha avó, eu nunca mais quis ficar sozinha com o meu avô, eu nunca tive coragem de contar isso pros meus pais porque eu tinha medo da reação deles, eu tinha medo de acontecer alguma coisa pior. Então eu carreguei esse trauma, porque eu não era tão criança assim, como eu disse, eu já era um pouco maiorzinha. E isso, como eu tava começando a me desenvolver pro lado adolescente, descobri o que era um corpo, descobri o que era parte íntima, tudo isso, meio que me travou, né? Eu não conseguia imaginar nada que fosse sexual, nada que envolvesse sexualidade, nada que envolvesse nudez. Tudo isso me fazia muito mal, né? Me deixava com a lembrança do que o meu avô fez, do que ele me falou dentro do quarto. Então realmente mexeu muito com o meu psicológico, me travou muito. E eu falei assim, eu contei pra minha prima, né, isso passou uns anos, essa minha prima que tava comigo, eu contei pra ela, que a gente sempre foi muito amiga. E ela falou pra mim: olha, o vovô também tentou fazer isso comigo. Foi a mesma coisa. Mas não fica chateada não, vamos procurar uma igreja que vai ser melhor pra gente. Eu falei: tá bom. Aí eu comecei a frequentar a igreja com ela e eu comecei a ficar muito amigo do pastor. O pastor era muito bom, sabe? Só que ele era um velho de 60 anos de idade, mas ele era muito sábio. E por mais que eu era mais novinha, nessa época eu já tinha uns 14 anos, eu contava várias coisas pra ele. Mas eu nunca cheguei a contar disso, do meu trauma, da minha família, até porque ele conhecia pessoas da minha família, eu não tinha por que contar isso pra ele. Aí eu lembro que uma vez eu tava no ministério e eu saí muito tarde. Eu saí, eram umas 10, 10 e meia. E o pastor morava atrás da igreja, né? E ele falou: vamos pra lá, filha, pra gente tomar um café. Aí eu falei: tá bom, pastor. Aí eu saí do ministério e fui pra casa do pastor. Quando eu cheguei lá na porta da casa dele, tava bem escuro, sabe? Aí o pastor pegou no meu braço forte e falou pra mim: nossa, você me causa uma coisa muito boa. O pastor era um velho e eu era uma adolescente. E eu já tinha passado por aquele trauma do meu avô. E quando ele pegou no meu braço e falou aquilo pra mim, ele me deu um abraço apertado. E na hora que ele me deu um abraço apertado, ele começou a sarrar a parte da frente dele em mim. E na hora que ele sarrou, eu me assustei. Falei pra ele: pastor, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. E eu fui pra casa e já fui chorando. Já falei: cara, não tô acreditando que isso tá acontecendo. E esse foi o segundo trauma, que por mais que você também pense que não é grande coisa, pra mim era. Porque mais uma vez eu tava passando por um transtorno, um assédio sexual, sabe? Mais uma vez um velho me encoxando, passando a parte íntima dele em mim. Que nojo, que nojo. Sério, quem que vai parar esse cara? E eu fiquei com muito medo de expressar isso, sabe? De falar isso. E aí eu lembro que nesse mesmo dia eu fui pra casa chorando, não tive coragem de contar pra ninguém de novo, nada disso, fiquei com aquilo entalado na minha garganta. E passou mais ou menos um ano, eu já tinha 15, eu tava na casa de uma amiga, que na verdade ela não era melhor amiga, amiga de muitos anos, não. Ela tinha mudado pro meu bairro tinha pouco tempo, ela era sozinha, ela ia pra rua brincar, e como eu tava na rua brincando, jogando bet com os meus amigos, coisa do tipo, ela sempre aparecia, então eu comecei a me aproximar dela. Tinha
uma semana e meia que a gente tinha virado amiga, tava próxima. E aí eu fui pra casa dela. Aí quando cheguei na casa dela, a gente tava conversando sobre esses assuntos, sabe? Ela começou a falar sobre sexo e eu fui falar pra ela o que eu pensava sobre o sexo, né? E ela falou, eu acho que você, sei lá, eu acho melhor que se a gente começar a beber, a gente se solta mais, a gente vai se divertir mais. Ia ter uma resenha mais tarde, na casa de um dos amigos dela. Aí eu falei, não sei, tá? Ela falou, você tem que parar com isso, tira esse trauma de você não pode deixar de viver a sua juventude por causa de uma coisa, por causa dos outros, tal. E eu entrei na onda dela, né? Eu tinha contado pra ela o que aconteceu do meu avô e do meu pastor, por isso que ela queria me influenciar a beber pra conseguir me soltar mais, e foi isso que eu fiz. Comecei a beber com ela, a beber. Quando foi à tarde, a gente foi pra resenha desses amigos. Aí tinha várias pessoas, eu tava lá com ela, curtindo e tal, e um dos amigos dela se interessou muito por mim, e era um dos melhores amigos dela. E aí ela pegou e falou assim, fica com ele. Eu falei assim, eu tô muito chapada. Ele falou, fica com ele. E ele falou assim, eu vou te levar pra casa. E eu tava bebendo, e como eu tava bebendo desde tarde, eu tava bêbada já, tava chapadinha, sabe? Tava bem doida. E aí eu lembro que, todo mundo começou a ir embora da resenha, todo mundo começou a ir embora pra resenha. Eu lembro dela me levantar do sofá, eu tava bem mamada já, me levou pra dentro de um quarto, me colocou na cama e eu deitei. Quando ela me colocou na cama, o amigo dela começou a me beijar. Só que eu tava muito bêbada, eu não consegui nem devolver o beijo pra ele, né? Ele começou a me beijar. E eu lembro que ele me beijou e ela deitou do meu lado, e depois que ele terminou de me beijar, ele beijou ela na minha frente. E meio que começou ali um clima entre os dois, sabe? Eu tava do lado, e na minha mentalidade eu pensei assim, caraca, esses dois vão ficar aqui do meu lado, vão transar aqui do meu lado, né? Eu vou presenciar isso. Mas não, eles me colocaram na jogada. Ela começou a ficar com ele, eles começaram a tirar a roupa e eles começaram a tirar a minha também. E os três começou a se envolver, só que eu não tava nem em condições de levantar. Eles levantaram o meu braço assim pra poder tirar minha roupa, porque realmente eu não tava em nenhuma condição disso. Aí eu lembro que depois disso, ele passou a língua em mim tudo, ele me chupou, ele fez o caralho a quatro comigo. A única coisa que ele não fez foi realmente penetrar em mim. E foi deixar isso acontecer. E no outro dia, acordou nós três pelados na cama. E aí, quando eu acordei tão em desespero, sabe? Falei, poxa, o que tá acontecendo, né? E os dois viraram pra mim e falaram assim, você não vai falar nada, né? Você gostou, ontem você tava aqui curtindo com a gente, tal, você gostou, você falou que você queria, tal. Eu não conseguia nem acreditar no que estava acontecendo. E isso foi mais um trauma pra mim, sabe? Eu fiquei muito abalada com a situação. Poxa, sabe, quantos assédios, quantas coisas, quantas pessoas passam pela nossa vida e marcam a nossa vida, sabe? Deixa isso. E o pior de tudo é que os dois falaram pra mim assim, que eles tiraram fotos, eles fizeram um vídeo de nós três. Falou, se você contar pra alguém, a gente espalha, simples. Até porque a gente não tem problema nenhum de mostrar pro mundo que a gente fica. A gente não é virgem mesmo. Agora a gente quer saber de você. Você vai ficar falando pros outros por aí? Vai ficar contando que você bebeu e que você transou com nós dois? Só que eu não tinha feito isso, sabe? Então foi um peso pra mim muito grande. Isso me trouxe bastante transtorno, crise, eu fiquei muito mal, eu não consegui me relacionar durante muito tempo, tive que fazer terapia, foi bastante complicado. Minha terapeuta me fez entender que realmente o problema não estava comigo, porque eu me sentia culpada. Eu acreditava que era eu o problema do mundo, o problema das situações, que o meu avô tentou fazer isso comigo, o pastor tentou fazer isso comigo, a minha amiga e o namorado dela fizeram isso comigo porque eu deixei, porque eu sou culpada, porque, sei lá, porque eu vim no mundo pra sofrer. E ela mudou esse conceito em mim. Ela disse que o problema tá no mundo, que o mundo que é doente, que o mundo que precisa de ajuda, e que através da minha história eu poderia ajudar outras pessoas a sair desse trauma. Porque com uma terapia eu comecei a sair desse trauma, de pouco a pouco eu comecei a superar. Depois eu conheci um namorado extremamente maravilhoso comigo, que é meu namorado até hoje, e eu consegui passar desse trauma. Foi fácil? Nem um pouco. Eu sofri muito pra conseguir sair disso, mas não é impossível. Então o que eu quero dizer é isso, mesmo que você tenha um trauma, não pense que a culpa é sua, porque a culpa nunca é da vítima. Então não se permita ter esse sentimento dentro de si, e acredito que a melhor coisa que tem é você buscar mesmo tirar esse trauma e ser feliz. Oi, gente, quem tá falando com vocês agora é a Paula Balt. Me siga nas minhas redes sociais. E a história de hoje a gente fala sobre trauma
trauma é uma tragédia na vida da gente, né? Parece que não tem cura, parece que a gente nunca vai conseguir sair. Então, eu trouxe essa história porque foram 3 traumas que a pessoa passou sobre sexualidade e isso é um gatilho pra pessoa nunca mais querer ter relação com ninguém. E mesmo assim ela conseguiu. Foi através de tratamento? Foi. Foi com terapeuta? Foi. Então uma das formas legais, umas formas de você buscar sair desse trauma, tirar essa dor, essa culpa de cima, é às vezes buscar um terapeuta, né? Buscar uma ajuda médica, psiquiátrica. Gente, todo mundo pensa que psiquiatra é pra gente doida, sabe? Psiquiatra é pra gente doida. Não, psicólogo, desculpa. Psicólogo é pra gente doida. Não, psicólogo não é pra gente doida, tá? Psicólogo é um privilégio você ter um psicólogo, você conseguir falar os seus problemas. Então, é isso, gente. Espero que vocês busquem sempre ajuda, que vocês consigam sair do trauma de vocês. Se vocês têm também algum trauma que até hoje vocês lembram, por mais que passou há muitos anos, você tem vontade de me contar, manda pra mim sua história, o link vai estar aqui na descrição. Deixa nos comentários o que você faria no lugar dessa garota, o que você achou dessa história. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo.